A livraria Saraiva demitiu todos os funcionários das últimas 5 lojas da rede. Com os desligamentos, a empresa deve encerrar as unidades restantes e começar a operar apenas no formato e-commerce. A rede, que já foi a maior do Brasil, com cerca de 100 livrarias, está em recuperação judicial desde 2018. Naquele momento, a dívida da Saraiva era de 674 milhões de reais. E quem vai tirar nossas dúvidas sobre a recuperação judicial da Saraiva e de outras empresas é Marcelo Godic, advogado especializado em Direito Empresarial, Compliance e professor do INSPER e da FAP. Marcelo, uma boa noite, obrigado pela participação. A Saraiva é mais uma empresa que a gente vê nos jornais, na mídia, anunciando a recuperação judicial, além de outras que a gente nem fica sabendo. Isso ainda é reflexo daquele período tenebroso que passamos durante a pandemia ou tem algo além que tem causado e tem repetidamente mostrado casos de empresas com recuperação judicial? Olha, eu acho que é um pouco de tudo, né? A pandemia prejudicou muito o comércio, mas, ao mesmo tempo, o comércio, em geral, ele está passando por um momento difícil no Brasil, né? A gente vê outras empresas de varejo que passam por isso, né? Infelizmente, a Saraiva é mais uma vítima dessa situação toda, né? Eu, particularmente, como advogado, comprei muito livro lá na Saraiva, tinha um enorme carinho pela livraria, minha filha também adorava ir. Infelizmente, estamos passando por isso, né? Marcelo, agora a Saraiva está em recuperação judicial desde 2018. Eu queria te perguntar quanto tempo leva para uma empresa tentar se reerguer? Há um prazo, há uma data limite? Olha, o prazo previsto na lei é um prazo de 2 anos, tá? Só que raramente os processos de recuperação, eles acabam nesse período. Foi até feito um estudo jurimétrico no Tribunal de Justiça de São Paulo, justamente para tentar medir o prazo, né, médio que as empresas permanecem em recuperação e raramente elas permanecem pelo prazo de 2 anos. Ao final do prazo de 2 anos, a recuperação, o processo de recuperação deveria se extinguir e a empresa deveria seguir sua vida normalmente, e aquele plano de recuperação, que era algo processual, ele passaria a se consolidar e a dívida da empresa, por exemplo, se ela sofresse o tal do haircut, que é uma redução, aquela redução ela se tornaria permanente. Se o alongamento da dívida, do prazo da dívida também, que foi concedido no plano de recuperação, ele passaria a ser permanente, né? Então, o processo, em tese, deveria durar 2 anos, mas o plano consolidado ele seria cumprido ao longo, às vezes, de 10, 15 anos, tá? E, Marcelo, olhando para a situação da Saraiva e de outras empresas com recuperação judicial, a gente tem visto, invariavelmente, muitas vezes decisões da Justiça decretando falência, só que logo em seguida uma decisão de instância superior retirando a falência. A Livraria Cultura é um exemplo. E isso confunde muitas vezes as pessoas. Quem que define, no final das contas, e o que define que uma empresa vai conseguir sair da recuperação judicial ou vai cair numa falência? Olha, via de regra, o plano de recuperação apresentado pelo devedor ou, alternativamente, pelos próprios credores, aprovado, se ele for cumprido, o juiz não decreta a falência. O problema todo é que, às vezes, no meio do processo, ou até depois do encerramento do processo, aquele plano consolidado, se ele não for cumprido, abre espaço aí para a decretação da falência. No caso, especificamente da Livraria Cultura, o que se percebe é que o plano deixou de ser cumprido ao longo do processo de falência. Então, a lei determina que deve ser feita a chamada convolução do processo de recuperação em um processo falimentar, ou seja, se decretar a falência no meio. Só que a decisão de primeira instância, ela, via de regra, está sujeita a um tipo de recurso que vai para um tribunal que está acima da vara de falência e recuperação e que pode sempre ser revertida essa decisão. Então, foi o caso que aconteceu ali na Livraria Cultura e outros casos também que a gente percebe aí, tá? Agora, Marcelo, vale a pena entrar com um pedido de recuperação judicial? Geralmente eles são bem-sucedidos. E também, quem é a figura que faz o meio de campo ali, que vai ver se a empresa está cumprindo com o que foi combinado e se os credores, por exemplo, estão recebendo? Olha, a lei de recuperação, ou lei de falência e recuperação, ela foi criada, foi editada lá em 2005, justamente para a gente substituir uma lei antiga, que vinha da década de 40,
E essa lei, ela dá para o mercado a possibilidade de se negociar os termos da empresa que precisa ser socorrida, né? A gente copiou um pouco da legislação americana e ela é uma lei bastante flexível. Então, a lei, ela está aí justamente para tentar salvar essas empresas, tá? Ela foi criada justamente para deixar o mercado olhar para aquela empresa que está em dificuldade e falar, olha, essa empresa, ela tem condições de ser salva ou não. O problema todo, que já se percebeu aqui no Brasil, é que muitas vezes as empresas demoram muito, muito tardiamente, elas pedem a recuperação. Em vez de elas se anteciparem a um problema maior, elas esperam aquela chamada bola de neve crescer de tal maneira que a empresa tem já uma dificuldade muito maior de ser salva, né? Então a dívida já está muito grande, né? Uma impossibilidade muito maior de cumprir suas obrigações. Então talvez a solução seja as empresas elas pedirem a recuperação antes do que elas normalmente fazem no Brasil, né? E sobre aquele ente que fica ali tentando ajudar a salvar a empresa, pelo que eu entendi da sua pergunta, seria o chamado administrador judicial, que é um representante da vara, do juízo, né, perante a empresa que pede recuperação, que vai tentar fiscalizar exatamente o que acontece na empresa durante o plano de recuperação. E Marcelo, só existe essa opção da recuperação judicial? Há outras maneiras sem judicializar para se recuperar uma empresa? Olha, existe uma possibilidade de tentar se negociar de maneira mais próxima aos próprios credores, tá? E existe um processo que ele não é totalmente fora do juízo da vara, da falência e recuperação, ele é uma chamada recuperação extrajudicial. E, por acaso, se eu tiver êxito em negociar com uma classe grande de credores, né, eu posso pedir para o juiz homologar aquele plano chamado de extrajudicial, e se eu conseguir trazer pelo menos 50% dos credores daquela determinada categoria e o juiz homologar esse plano extrajudicial, ele vai trazer, mesmo que os outros credores não queiram também, né, todos os credores daquela categoria. Então, é uma possibilidade. É algo pouco utilizado. A impressão que eu tenho é que esse tipo de procedimento ainda é pouco conhecido no Brasil, mas é algo bastante viável. Inclusive, uns 2 anos atrás, eu publiquei um artigo nos Estados Unidos justamente comentando isso, porque é algo que se usa pouco quando comparado com a recuperação judicial, mas é algo absolutamente viável e deveria ser utilizado mais. E um outro detalhe é que eu posso pedir ou fazer um procedimento de recuperação extrajudicial e nada impede de depois eu fazer a judicial. Então, aquilo poderia até já reduzir a minha dívida antes mesmo de eu pedir a recuperação judicial. Então, em tese, é algo bastante viável, sim, tá? Marcelo, agora o que acontece com as ações da empresa enquanto corre aí o processo de recuperação judicial? Olha, se ela tiver capital aberto, a primeira coisa que vai acontecer é que ela vai ter dessas ações suspensas em bolsa, tá? Agora, via de regra, uma empresa que pede a recuperação, ela já tem um valor de mercado baixo, mas há uma tendência do valor da ação dessa empresa cair muito mais quando ela pede recuperação, porque ela sabe que ela vai ter uma dificuldade de conseguir crédito, etc. Então, é um momento bastante difícil, bastante delicado e que essas ações vão perder liquidez, vão perder valor de mercado, tá? Tá certo. Marcelo, obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre recuperação judicial. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigado, boa noite e estou à disposição. Boa noite.